Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal EBD, convidando você para mais esta aula. Então, fica até o final desse vídeo, certo? Que vai ser bênção para a sua vida. Não se esqueça, meu querido amigo, de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar. Compartilhe esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Então pessoal, vamos lá? Pessoal, chegamos à nossa lição de número 4, que tem por tema pecado original. Essa é mais uma das perguntas que nós estamos a responder no decorrer deste trimestre. Pecado original. E aí? Será que começa a surgir algumas coisas na nossa mente? A gente já vai trabalhar alguns pontos relevantes ligados a essa temática. O nosso texto se encontra em Salmo de número 32, verso 1, que diz: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Tá? A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis, capítulo de número 3, versículos de número 1 até o versículo de número 11. Queridos amigos, não se esqueça, meu querido professor que me ouve, de verificar os objetivos e de tentar ao máximo focalizar cada um deles no decorrer da aula, para que você possa ter uma aula, frutífera e abençoada. Escute, ao pensarmos em pecado, qual é a definição, qual pergunta conseguimos elaborar e quais respostas igualmente conseguimos pensar? Nesta palavra introdutória, dentro da nossa palavra introdutória da lição e do paralelo geral que nós preparamos, separei alguns pontos. Primeiro ponto, pecado. A lição chega a comparar. Inclusive é um projeto didático nosso que tratar o pecado como uma doença nesse primeiro momento. O pecado é uma doença, tá? E assim como toda doença, ela pode ser grave e pode levar também à morte se não tratada. Então, quando nós estamos doentes, nós vamos tomar remédio, porque os remédios eles fazem com que nós melhoremos, tá? E até o ponto de ficarmos livres, não é verdade? Então, falando de doença, nós temos a prevenção, nós temos a correção, exatamente. Então, tudo isso aponta para o pecado. Existem maneiras de nós nos prevenirmos do pecado, de nós corrigirmos o pecado. E existem remédios para que nós tratemos o pecado. Olha só que interessante. Então nós vamos conhecer um pouco desses pontos ligados ao pecado. A outra palavra além de pecado é hamartiologia. Hamartiologia é a ciência que estuda o pecado. Hamartiologia, pecado, logos, letra, palavra, estudo. Hamartiologia, o estudo do pecado. É a doutrina que fala sobre o pecado. Mas e aí, dentro disso nós temos alguns pontos. E aí, o que é o pecado? É um ato? É um estado? Ou é uma condição? Vamos já descobrir. Mas a priori nós precisamos entender que pecado quer dizer errar o alvo, como nós vamos falar no segundo ponto. Que pecado é transgredir, é desobedecer. E como é que nós estamos inseridos nessa temática de pecado? Vamos já lá. Escute, estamos no tópico de número 1, que tem por tema a origem do pecado. E aí, qual é a origem do pecado? Se o pecado existe, quem criou? Como que ele chegou até nós? Como que ele existe? Para nós respondermos à origem do pecado, nós temos que primeiro trazer um ponto muito relevante e dizer que quem criou o pecado não foi Deus. Tem um pessoal aí dizendo que Deus é o autor do pecado, tanto do ramo cristão quanto do ramo ateísta. E aí tem toda aquela ideia do dilema, do problema de Epicuro, que diz que se Deus é onipotente e não quer acabar com o pecado, e não pode acabar com o pecado, então Deus não é onipotente. Que se Deus é bom e ele cria o homem peca, então Deus não é tão bom assim, e por aí vai.
Algumas pessoas dizem que Deus pode muito bem criar o pecado e não praticá-lo, e ele não é culpado por nada. Bom, nós não partimos destes princípios. Nós dizemos que o único pensamento nosso a respeito da origem do pecado é que, além de ter surgido em Lúcifer enquanto estava no céu, nós já vamos comentar isso aqui, ele é um ato voluntário do homem que utiliza mal o seu livre-arbítrio e peca. Defendemos a ideia do livre-arbítrio. Claro que não vamos entrar nessa pauta agora, mas só para esclarecer e dizer que Deus não é o autor do pecado, nem é culpado pelo pecado do homem, porque o homem tem livre-arbítrio e faz um mau uso de seu livre-arbítrio, correto? Mas se Deus não criou o pecado, quem criou? Primeiro, Deus não criou porque ele é santo e a ninguém pode tentar. Conforme diz a palavra do Senhor em Isaías capítulo de número 6, versículo de número 13, e Tiago capítulo de número 1, versículo de número 13. Então, se Deus não criou, quem criou? Quem trouxe essa ideia? Vamos lá. Nós iniciamos essa resposta com Lúcifer. É, isso mesmo, Lúcifer. Quando ele estava no céu, quando ele era querubim, ele era alguém de muita importância no céu, portador de luz, o seu nome quer dizer. E ele, sendo muito formoso, sendo muito forte, ele deixou o orgulho entrar dentro de si e tentou ser igual a Deus, né? Tentou se rebelar contra Deus. Então isso é um pecado, isso é um sério problema. Podemos falar aqui de orgulho. Toda vez que o orgulho estiver dentro de nós tentarmos ser aquilo que nós não temos que ser, nós estaremos entrando em pecado. E o pecado entrou no mundo através do orgulho. O orgulho de alguém que achou que poderia ser semelhante a Deus. Nós podemos usar uma ideia metafórica que Adão que Eva, quando escolhe comer do fruto, também deseja de alguma forma ser igual a Deus. Então sempre vai ser um pecado quando alguém tenta ser igual a Deus. Existem muitos pensamentos hoje em dia de pessoas que desejam estar além, ser igual a Deus, matar até mesmo Deus. Isso é um orgulho danado e isso é sintoma de alguém que já está em estado de pecaminosidade. A nossa revista ela nos traz algumas referências conforme estão em Isaías 14, versículos 12 ao versículo de número 15 e Ezequiel 28, do 12 ao 17, que apesar de terem reis específicos em que os profetas estão profetizando, a aplicação chega até Lúcifer, né, como alguém que desejou ser igual a Deus. Conforme fala João no capítulo de número 8, versículo 44, e 1 João capítulo 3, versículo 8, o diabo ele peca desde o início. Então aqui Lúcifer ele já aparece no início da história pecando, né? Ele é expulso do Éden, é expulso do céu, perdão. E ao chegar aqui na Terra ele já está atuando. Deus ele forma, cria, né? Cria o jardim do Éden, cria tudo, né? Conforme o capítulo 1 de Gênesis. E o inimigo está ali em forma de serpente. E aqui o pecado chegou à humanidade através desse ponto. Em que o homem e a mulher estão aqui na Terra. E que dão ouvidos à serpente, né? E a palavra de Deus para eles, e que se encontra em Gênesis capítulo de número 2, versículo 17, que eles poderiam comer de tudo menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui tem uma referência clara de uma ordenança que Deus havia dado para eles. Eles a desobedecem e resolvem ouvir a serpente. Então nós chegamos aqui a esse ponto para dizer que o pecado também está ligado a uma escolha, né? Você escolhe obedecer ou desobedecer. Eles desobedecem, comem do fruto e aí eles sofrem a consequência. Mas também tem outro ponto a ser comentado na nossa lição, que é que o pecado, que esse episódio não aconteceu do nada. Não foi um ato pensado de Deus, mas veio de uma negociação do diabo com o homem, com a mulher, né? Veio de uma negociação em que eles estavam cientes do que estavam fazendo. Eles sabiam o que não era para fazer, o que era para fazer, e acabaram fazendo a escolha errada. Então, tem aqui a palavra de Deus, que era 2, 16, 17 de Gênesis, que eles não tinham que comer. E a palavra da serpente era que eles poderiam comer. Então tem aqui os dois contrastes. E eles fizeram a escolha errada. Então o pecado surge no mundo através de uma escolha errada, de alguém que ouviu a pessoa errada e que teve sérias consequências. E nós fomos alcançados por esse ato. Nós vamos já comentar sobre isso. Então nessa palavra primeira desse primeiro tópico, eu quero te dizer: tome cuidado com quem você anda ouvindo. Existem pessoas que querem muito o nosso mal e que Deus não quer. Então preste atenção quem está em nossa volta, quem nos influencia. Isso é muito importante.
Tópico de número 12 tem por tema a realidade do pecado. Precisamos falar sobre o pecado. Existem pessoas que acham que é ultrapassado comentar sobre o pecado, falar sobre o pecado, sobre o que é pecado, sobre a sua aplicabilidade, sobre as suas consequências. Até porque hoje em dia muitas igrejas elas entraram num sistema e que trazer o ensino do pecado vai afastar algumas pessoas. Nós não partimos desse ponto, por isso queremos esclarecer esses dilemas e problemas do pecado, que estejamos ligados a todo vapor agora para entender isso. Porém, ao falarmos de pecado, nós temos que olhar para as Escrituras. E aí surgem algumas perguntas que o nosso comentarista trouxe. Primeiro, o que é pecado? É um ato ou uma condição da natureza humana? Quais as suas trágicas consequências? A responder essas perguntas, nós partimos agora para o capítulo de número 3, versículo 4 de 1 João, onde João diz que ali a ideia de pecado é iniquidade, ou em outras traduções, transgressão à lei de Deus. É alguém transgredindo a lei de Deus. Iniquidade é isso, é desobedecer à lei de Deus. Então só existe pecado porque existe uma lei. Adão e Eva pecaram, por quê? Quando Deus diz que não era para fazer, eles fizeram, então isso caracterizou-se como pecado. Nós pecamos quando Deus ele diz que não e nós insistimos em fazer. Isso caracteriza uma rebeldia, alguém se voltar contra a lei de Deus. Escuta aí que o nosso comentário traz mais. Pecar é rebelar-se contra a vontade do Senhor, conforme Isaías capítulo de número 1, versículo de número 2. É desobediência, conforme capítulo 2, versículo 2 de Hebreus. Uma definição mais objetiva de pecado quer dizer errar o alvo. Qual é a ideia aqui? É alguém, aquele arqueiro, aquele atirador que tem um alvo ali, ele mira lá e atira. Então, quando ele erra, isso caracteriza o pecado, né? Então, como é que a gente pode entender melhor isso? Nós temos a palavra de Deus para obedecer. Nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, nós precisamos obedecê-la. E aí quando nós falhamos em obedecer ela, nós erramos o alvo, nós estamos pecando, tá? Então essa é a ideia de errar o alvo. Acontece que nós estamos em uma condição que não conseguimos obedecer ela, então nós estamos em constante estado pecaminoso. E aí algumas pessoas se voltam contra a ideia da questão da natureza pecaminosa, que a gente vai comentar melhor no próximo tópico, mas a nossa natureza nos impede de obedecer a Deus. É por isso que nós estamos ela inclinada a fazer o mal. Mas por que que nós observamos o alvo, nós traçamos o alvo e não conseguimos acertar ele? Por conta que nós estamos mergulhados no pecado. Mas como que isso se iniciou? Eu te falei no tópico anterior que a partir de Adão e Eva, o pecado de Adão e Eva ele foi universal, ele teve um alcance universal, de modo que nós somos herdeiros desse pecado, conforme o capítulo de número 5, versículo de número 12 de Romanos, e versículo de número 18 ao versículo 21, ainda do capítulo 5, né? Então, a partir de Adão e Eva, inclusive o Paulo faz esse paralelo entre Jesus e Adão, um trouxe o pecado e o outro venceu o pecado. Mas a partir de Adão nós fomos herdeiros deste pecado que está apegado a nós, conforme o capítulo de número 12 de Hebreus fala, fugir do pecado e tão firmemente se apega a nós. Então ele está pecado, ele está encranhado em nós de modo que nós não conseguimos acertar o alvo. Gente, o pecado ele não foi só um acidente, não foi só uma história bíblica, como alguns falam. Não é só uma alegoria, mas ele foi um episódio que aconteceu. De modo que alguns comentaristas, que alguns escritores da Bíblia, alguns livros da Bíblia têm a tratar de alguma maneira. Nós vamos falar primeiro de Isaías. Isaías ele fala do pecado como uma lepra incurável. Está no capítulo de número 1, versículo 4 ao 6 de Isaías. Jeremias destaca a impossibilidade de o pecador melhorar a sua condição, conforme o capítulo de número 13, versículo 23 de Jeremias. E escrevendo aos Romanos, Paulo afirma a universalidade do pecado. Em Romanos 23, quando ele diz que todos pecaram. Então, esse pecado ele é muito sério, porque ele é uma lepra, ele é uma doença. Ele alcançou a todos nós somos herdeiros dele, nós vivemos as consequências dele ainda hoje. O tópico de número 13 tem por tema o problema está do lado de dentro. Por que o problema está do lado de dentro?
Aqui a gente vai entender os pensamentos. Eu te falei no início que tem alguns filósofos que se propõem a tratar sobre o problema do pecado, e alguns não do pecado em si, mas da maldade do homem. Nós sabemos que o homem é mau, nós vamos comentar isso claramente aqui nas escrituras. O homem é mau porque a sua natureza ela é pecaminosa, ela está mergulhada no pecado. Porém, os filósofos, os iluministas, os racionalistas, os pensadores, né, os positivistas, eles se proporam a analisar essa maldade do homem, e homens como, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, um pensador iluminista, ele analisou e disse que o homem ele nasce bom, o seu meio é que o corrompe, né? E aí o Rousseau também é um teórico que atua, um dos primeiros formadores da ideia de educação, né? E aí ele diz que com uma boa educação que o homem estiver em um local educado, ele consegue ser uma pessoa boa. E aí nós podemos citar, por exemplo, Immanuel Kant, que é o criador da ideia moderna da escola da educação, que sempre propôs a ideia de uma educação positivista, né, que se fizer o correto ele vai se dar bem, né, aquela ideia da ordem e o progresso, enfim. Foram teóricos que se proporam a analisar o homem a partir de um viés de que o seu meio, que se o meio em que ele estiver for o meio correto, ele vai ser correto também. Ele não vai existir maldade no mundo. Isso é um tanto que fantasioso. E aí, por que nós estamos falando isso? Porque eles, ao analisar isso, eles veem e dizem que o problema está do lado de fora. Mas nós bem entendemos que o problema não está do lado de fora, porque as grandes revoltas, as grandes guerras, não vieram de pessoas que eram leigas, mas tipo de pessoas que tinham boas formações, de pessoas que eram inteligentíssimas. Mas isso não alterou a maldade que havia dentro delas. Ou seja, o meio não conseguiu mudar aquilo que estava lá dentro. E nós trazemos uma resposta para isso. Por quê? Porque o problema não está do lado de fora, mas está do lado de dentro. Você entende isso? Que o homem ele já nasce com essa inclinação a fazer a maldade. Não estou falando que uma criança, que um bebê ele já nasce, não, ele ali ainda não teve a sua consciência formada, mas no momento em que ele estiver formado, que ele for crescendo, ele vai estar inclinado à maldade, porque o problema está dentro dele. Tanto é que Davi, ao escrever o Salmo de número 51, verso 5, ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então Davi reconhecia isso, que mesmo o nascimento dele já estava encrenhado nesse estado pecaminoso, que tem gente que questiona, tem gente que critica. Eu já vi teólogos ironizarem esse estado, mas nós não estamos livres disso. O pecado está dentro de nós, gente. O pecado em nós ele afeta o nosso corpo, né? A nossa mente, as emoções, os nossos relacionamentos com Deus, com as pessoas. Como bem afirmou um importante teólogo, não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. E é interessante que teve um dia que eu estive dialogando com alguém que disse que nós somos santos. Eu falei: Jesus, nós estamos em santidade, mas permanecemos como pecadores. A nossa natureza não foi mudada. Jesus colocou em nós uma natureza, a natureza espiritual, né? E aí o capítulo 5 de Gálatas diz que a carne tem as obras da carne, o fruto do espírito, e ambas estão lutando umas com as outras. Isso não está na lição. É importante nós tocarmos nisso. Mas sabe de uma coisa que eu quero que você perceba, é que no Éden não existia, irmão. Não existia preocupação, não existia depressão, não existia nada. Isso tudo foi fruto, foi consequência do pecado. Então, se hoje nós temos uma sociedade que é doente, né? Adolescentes jovens em estado depressivo, com diversas síndromes, com diversas preocupações, não dormindo, né? Viciado em coisas ruins, inclinações para fazer maldade, né? É triste ver adolescentes aí roubando, fazendo mal. Isso também é fruto, consequência do pecado. Deus tem misericórdia de nós. E embora existam pessoas corruptas, pessoas más, né, prontas, dispostas a fazerem o mal, a gente sabe que isso está dentro delas, que isso existe dentro delas, conforme Gênesis 6:5, Jeremias 17:9. O quanto o homem ele tem o seu coração ali cheio de coisas más. E a gente sabe o quanto que essas pessoas com esses sentimentos, com essa disposição a fazer o mal, isso afeta a sociedade. A sociedade ela é
totalmente manchada por isso. E nós trazemos essa resposta, que a sociedade ela é manchada, ela é destruída por isso, mas isso está dentro das pessoas. O problema está dentro, a sociedade ela é afetada por aquilo que está dentro de nós. O ser humano não nasce bom meio que lhe corrompe, não. O ser humano ele nasce depravado para o mal, e ao ter a sua consciência, ele tem uma inclinação a fazer aquilo que é ruim, a menos que Deus ele intervenha em nós, que pela sua graça nos transforme a sua imagem, a sua semelhança. Chegamos ao nosso tópico de número 4, que tem por tema: quem briga com fogo acaba se queimando. Gente, a gente não passou essa lição toda falando sobre pecado para chegar aqui nesse último tópico e acabar por isso, e sem mostrar que nós estamos nesse contexto, nós estamos nessa realidade, né? Nós estamos nesse mundo, nesse contexto, nessa realidade em que o pecado ele passa a ser a ideia de iniquidade que nós já falamos. Ela quer dizer a legalização do erro, é quando ao praticar demasiadamente uma coisa deliberadamente a gente perde a ciência do que é certo e do que é errado. Esse é um estado de iniquidade, então a gente tem que chegar no final dessa aula alertando. E aí a Bíblia ela fala também de mente cauterizada, que o erro, que o engano, que o engodo, que o inimigo está trabalhando na mente das pessoas e cauterizando-as para que elas percam o senso daquilo que é correto, daquilo que é errado, e acham que tudo é normal. A gente vive uma cultura, essa cultura pós-moderna que tem criticado aquilo que são os valores, aquilo que são parâmetros, aquilo que é ética, aquilo que é moral, estabelecendo uma nova sociedade embasada no homem. Mas a sociedade não pode ser embasada no homem, porque o homem é mau em si. Por que eu estou falando essas coisas difíceis? Para alertar a nós o que diz esse tópico: quem briga com fogo se queima. Você, querido aluno, você, querido professor, você, querido inscrito do nosso canal, tomemos cuidado onde nós estamos andando, com quem nós estamos andando, o que estamos vendo, o que estamos ouvindo. É importante nós termos isso em mente. E aqui, a desobediência de Adão e Eva trouxe como consequência a morte para os seres humanos. Segundo Norman Geisler, não foi só a morte espiritual, mas eles começaram a morrer fisicamente após o pecado. Alguém sugere que eles viveram milhares de anos ali antes de pecar. Mas quando pecaram, eles foram sujeitos agora a ter uma vida limitada e morreram. Então, o pecado ele traz morte. Não só física, não só espiritual, como física. Nós morremos, nós adoecemos, nós passamos problemas, dificuldades por conta do pecado. É um problema muito sério. Nós não podemos negociar com o pecado. Escute. O pecado é como um câncer que se instala em alguma parte do organismo e rapidamente se alastra para todo o corpo. E quando percebemos, não há mais jeito. Então, lembremos disso, que o pecado é como um câncer, como uma doença, sabe, que se alastra rápido. Mas hoje, Deus está falando conosco e nos dando o antídoto da sua palavra. Você lembre-se da exortação do salmista no Salmo 19, não está na nossa lição, mas me veio agora, que diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Qual o antídoto? Qual é a ação preventiva contra o pecado? É ter a palavra do Senhor em nossos corações, é ter uma vida com Deus todo dia, todo momento. Assim nós vamos vencer esse mal que tão firmemente tem se apegado a nós. Queridos, Deus abençoe você, tá bom? E Deus nos deu uma escola dominical abençoada domingo. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de compartilhar. Pessoal, estamos chegando a 1000 inscritos e eu quero contar com você nesse momento, viu? Muito obrigado, pessoal. EBD Núcleo, priorizando a palavra.